E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar mais um programa dos estudos das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, muito obrigado por mais uma vez dar-nos a oportunidade de estarmos aqui. Que Jesus possa estar conosco nesse programa em que mais uma vez vamos conversar sobre a vida no mundo espiritual. Nós estamos no capítulo 29, continuando, as explicações que Narcisa dá para André Luiz, e a respeito particularmente do paciente Francisco, né? E no último programa nós comentamos sobre o que ela diz, falando ainda do Francisco, né, do comportamento dele, né, se amedrontando com a ideia de enfrentar o desconhecido, né, muito apegado, o tempo que ele levou para o seu desprendimento, até que foi recolhido pelos samaritanos quase à força, porque não queria, quase à força. Aí a gente pode até questionar, e o livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio reza no nosso pensamento. Na realidade, ele reza aí. O que é de melhor para nós vai nos acontecer. E no caso aqui do Francisco, o de melhor para ele é já a internação numa colônia. Porque o mínimo de alguma coisa eles viram, uma resca de desprendimento, vamos dizer assim, já começou a pensar. Porque a gente vê que ele já está amedrontado. O medo já traz uma insegurança do que ele acha que é verdade ou não. Então, nisso já é o aproveitamento para os espíritos recolherem ele. E aí, depois do recolhimento, ela diz para que ele é visitado pelo pai. E aí o pai o visita, o pai é de uma condição superior, bem superior, e vem e o visita. Mas foi tamanha a perturbação de Francisco que ele nem reconhece o pai. Comentamos sobre isso também, sobre esse estado de perturbação. Citamos o livro O Céu e o Inferno e também o Evangelho segundo o Espiritismo, falando que Kardec coloca dos estados de perturbação de cada um de nós ao desencarnarmos. Aquilo que colhemos, aquilo que semeamos no nosso comportamento. Não é? E aí agora nós vamos continuar. O parágrafo, nós estamos no meio do parágrafo 29. Demoraram-se bastante, isso, né? Isso. Então nós vamos continuar em que a Narcisa está dizendo ao André Luiz que o genitor... vou continuar daqui, Tereza. O genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. E aí continua. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. E a gente vê esse detalhe, porque, detalhe importante, porque o pai não foi direto lá ver o filho e se preocupou só com o filho. Não. Demoraram-se bastante, comentando a situação dos outros que estavam ali, já é uma preocupação pelos outros. Uhum. E Tereza ficou de contar uma história que aconteceu com o Divaldo. Isso. O Divaldo conta, numa das suas palestras, que ele teve um problema muito sério com uma criança que ele adotou, né, porque no começo da tarefa de Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho, ele adotou como filho mais de 300 crianças, como filhos, mais de 300 crianças. Hoje em dia não é assim, mas no começo foi. E um dos seus filhos, né, estava muito doente, a ponto de desencarnar. E ele passou a noite à cabeceira do menino, cuidando do menino, orando, pedindo, usando, né, os métodos possíveis para aliviar. A febre era muito alta, como ele conta. E ele orou, passou a noite ali
na cabeceira do menino, velando pelo menino, quando de repente ele começou a ver uma luz muito forte passando no corredor, como se alguém tivesse com um facho de luz na mão, e a luz passava para lá e para cá no corredor dos quartos das crianças, né? E aí, depois de um tempo, que eu lembrei aqui do demoradamente, depois de um tempo, aí ele vê o espírito entrar no quarto, porque a luminosidade era desse espírito, era um espírito também já superior à condição humana, era um espírito muito evoluído. E o espírito entra no quarto e fala para o Divaldo: eu vim ver essa criança, porque essa criança é um filho espiritual meu e eu preciso mantê-lo no corpo ainda por um tempo. Ele precisa dessa oportunidade. E aí o Divaldo fala: mas, minha senhora, eu estou vendo a senhora, né? No caso, agora eu sei que era a senhora no corredor para lá e para cá. Por que a senhora demorou tanto a entrar no quarto? Se eu estou aqui há um tempão preocupado, orando, por que a senhora demorou tanto? Isso ele falando mentalmente com a entidade. Ela falou: Divaldo, primeiro, ele é meu filho, eu estou aqui para cuidar dele. Mas primeiro eu fui olhar os filhos daquelas que não podem estar aqui para cuidar das outras crianças que estão albergadas aqui. Então, aí eu lembrei essa história. Porque o pai do Francisco, ele veio para ver o filho, mas ele provavelmente também observou a dificuldade dos outros, talvez tenha dado instruções, porque ele é um espírito superior. Foi o que esse espírito dessa senhora, não é, fez com essa criança lá na Mansão do Caminho. E o Divaldo diz que vê, quando ela tira o menino do corpo, né, o espírito daquele corpinho, o menino saiu vestido de príncipe. Imagina, né? Porque a criança, né, eu não sei se ele se sentia assim, se ela... É uma compreensão diferente da vida, né? Que a gente ainda não tem. A gente tem um entendimento, começa a ter um entendimento, a maioria de nós, estou falando aqui por mim e pela Tereza, porque o conhecimento é o conhecimento moral, é o conhecimento intelectual que vai impulsionar o moral. Os espíritos nos dizem isso, no livro dos Espíritos. E é esse conhecimento diferente da vida que nós ainda estamos tendo, né? Cuidar do filho do outro, ver a necessidade do outro, porque todos somos filhos de Deus. Que tem uma história do Dr. Bezerra assim, não tem interesse? Ele cuida do filho dele até onde ele pode e é chamado em casa para cuidar de um filho de uma senhora. Outra criança. Uma criança, ele vai e deixa o filho em casa. Mas ele fez o que pôde, mas foi ver o filho do outro. Agora é com Jesus. Agora é com Jesus, não é? Estou lembrando aqui de uma situação também parecida, em que a filha tinha desencarnado, tinha sido assassinada. E aí a mãe, desesperada, queria o suicídio. Perdeu o gosto pela vida. Uma amiga dela o levou no Chico, insistiu e a levou em Uberaba. Já era em Uberaba. E ela vai e chega lá, a fila é muito grande, é muita gente, ela fica desesperada e começa a gritar, desesperada, que ela queria notícia da filha dela e tudo. E uma outra mãe que já tinha pegado a senha, era o distribuir das senhas. A história é muito longa, a gente está resumindo bem. E eram distribuídas senhas. E aí a outra mãe vê aquilo e fala assim: o que houve? Aí ela conta a história. Comprar, né? E ela queria: eu pago a sua senha, eu quero. Não. O que eu vou receber aqui não tem dinheiro que pague, mas a sua história é bem mais sofrida do que a minha, mais ou menos assim. Isso. E eu sei que o meu filho está vivo, então toma minha senha. Ela deu a senha para... A outra mãe deu a senha para ela. E aí ela chegou a hora de entrar, que o grupo espírita lá em Uberaba era muito pequeno, não podia entrar todo mundo. E aí ela entra, e aí é feito o culto do Evangelho, e após isso o Chico ia lá para um outro local psicografar, ou na mesma, não sei. Aí o Chico psicografou várias mensagens, e uma das últimas veio a mensagem primeiro para quem? Para a mãe que cedeu o lugar para a outra na fila. Ela não vendeu, ela cedeu. A outra queria pagar, ela não vendeu, ela cedeu. Para a mãe que cedeu o lugar para a outra na fila. Isso. E o filho dela vem dizendo: mamãe, eu não
eu não estava programado para vir enviar uma mensagem para a senhora, uma carta, para escrever para a senhora. Mas, como a senhora cedeu o lugar na fila de coração, sem segunda intenção, para outra mãe, aí os espíritos me permitiram que eu escrevesse. Bondade, né? Porque podia também ceder, aí eu vou ceder porque aí o meu filho, né, calculado, isso também não vale. Mas ela cedeu de coração, isso os espíritos avaliam. E aí, é claro, acho que nas últimas veio a mensagem para a mãe que estava mais desesperada. Então, o ceder. É essa questão que os espíritos aqui já entendem. Eles demoraram-se bastante comentando. Esse comentar, gente, como é que está fulano, como é que ele, coitado, é assim, de repente foi lá, deu um passe. Só o interesse já é um carinho. Ele não veio ver só o filho dele, não é? Isso que a gente tem que aprender. Eles não agem assim, né? Diferente da gente. É diferente de nós. O egoísmo para esses espíritos já numa condição bem elevada, o egoísmo já é algo que já está ultrapassado para eles. Eles têm uma visão, eles se sentem realmente irmãos de todos nós. Nós ainda não. Nós estamos começando a esse aprendizado agora, estou falando por mim, com a doutrina espírita, da gente começar a entender que, na realidade, estamos numa família consanguínea, estaremos depois em outra, para treinar o amor fraternal, para nos sentirmos irmãos de todos. Teresa falou do egoísmo no Livro dos Espíritos, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que é do capítulo da perfeição moral. Os Espíritos perguntam a Kardec assim: dentre os vícios, que são muitos, né, qual o que pode se considerar radical? Aí os Espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, o mais radical é esse. E ele é irmão, muito companheiro do orgulho, que também vem junto com ele. Então, é esse aí que nós temos que estudar em nós mesmos e o esforço de cada um para ir radicando. Para isso servem os exemplos que os livros nos estão dando, né? Sempre. Isso. Então, continuando, né, Teresa, que eu perdi o ponto, claro, como sempre. Mas quando o ministro Pádua... continuando, no né? No meio do parágrafo 29. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstância de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Então, é um detalhe aqui importante, a questão do primeiro, ajoelhou-se diante do enfermo. Não é um gesto maquinal, assim, ensaiado, é um gesto espontâneo, como se, nós estamos vendo aqui, né, sentindo na leitura, como se estivesse assim, estou aqui pronto a lhe ajudar sempre. O que você precisar, né? Nós vimos na vida de Francisco Cândido Xavier o gesto espontâneo que ele sempre tinha, os vídeos mostram isso. Toda vez que alguém vinha ao cumprimentá-lo e o beijava na mão, como uma atitude de reverência, ele retribuía o beijo também beijando a mão da pessoa, seja quem for, seja quem fosse, de qualquer condição social. Mas aquilo ele não fazia maquinalmente para mostrar. Não, ele fazia espontâneo, era ele. E isso é provado por quem teve a oportunidade, né, e a necessidade também, muito mais necessidade, de estar perto dele. O que sentia, né, a vibração que saía daquele espírito. Então, é um gesto espontâneo que nós estamos vendo aqui. Nós temos um caso do Chico, Teresa, do Jorge, aquele que ia sempre lá no centro, ele Pedro Leopoldo, se eu não me engano, e sempre com feridas, muito, né? Muito sujo, né? Sim. E o Chico beijava, meu Deus, aquelas... Quando ele beijava, sangrava sangue, e tal, né? Não era para mostrar para os outros, era uma coisa espontânea, né? O Chico sabia, e além do mais, Chico sabia quem eram os espíritos, né? Que aí estavam. Então, espontaneamente. Então, é um gesto normal para essa condição de espíritos que está aqui. E ele fala também
chorou copiosamente. O chorar copiosamente aqui, como ele é um espírito superior, a gente faz, o nosso maior exemplo é Jesus. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, que escreve por Divaldo Pereira Franco, é um livro muito bom que trata de... Ela fala em detalhes as situações da época que Jesus viveu, em trechos que estão no Evangelho. E no determinado trecho, Jesus tinha feito várias curas naquele dia. E aí, ao final do dia, na casa de Pedro, sogra de Pedro, exultando de alegria: Senhor, hoje fulano que era aleijado está andando, fulano que eu conheci, né, leproso, todo mundo conhecia, ele com lepra, ele está limpo, a pele está limpa, fulano cego está enxergando, mas quando ele observa, Jesus está chorando. Mas, Senhor, por que o Senhor está assim? E o diálogo transcorre e Jesus nos dá mais um ensinamento. Ele fala para Pedro assim: mas aquele que está limpo está lá no lupanar, se locupletando com a oportunidade nova que ele tem, mas pelo lado errado, né? O que estava cego, ele está observando já tudo aquilo que ele tinha escutado, observando com o intuito de maledicência. O que estava aleijado está indo atrás de pessoas que debochavam, que faziam alguma coisa, que ele, né, que tinha alguma coisa contra ele. Então o que ele está mostrando? Que não adiantava a cura em si do corpo, mas que o que adianta é a cura da alma. O choro aqui do pai do Francisco, a gente pode fazer uma analogia. Pela superioridade de entendimento que ele tem, ele está chorando pela condição da alma do filho. O que o filho fez da vida, o que vai ter que resgatar com isso, porque tem o depois. Os espíritos veem lá na frente, eles veem a situação. Quando Jesus está na cruz, já quase desencarnando, ele fala para a humanidade: Pai, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem. Quer dizer, o que não sabe o que faz é a questão de não ter o conhecimento ou ter, né? Ou não ter o conhecimento e fazer sem o conhecimento, porque não tem, ou ter o conhecimento e fazer assim mesmo. Então aquilo, você não sabe, como a gente fala para o filho, você não sabe o que você está fazendo, mas o filho sabe, mas é a nossa rebeldia. Então o choro aqui do pai do Francisco, também a gente entende, nós entendemos, que é muito mais pelo que vai vir a acontecer com o filho. O que ele vai ter que resgatar com isso? Porque vai. Sim. Eu lembrei, quando estava lendo esse trecho, que o pai, com certeza, estava orando pelo filho. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 664, Kardec se refere justamente a isso, a utilidade de se orar pelos espíritos sofredores, por aqueles que estão desencarnados, né, pelos mortos, pelos espíritos sofredores. E aí a resposta é muito interessante, porque é o que o pai, né, com certeza ali ajoelhado fez. Ele orou por outro, pelo filho, né, na última, não sei se da última encarnação ou de outra encarnação, porque ele não diz se ele é, né, se foi dessa última encarnação, da penúltima, da antepenúltima, mas ele está orando por outra pessoa. Então, a resposta da pergunta 664. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, para quem se ora, experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E porque o infeliz sempre encontra alívio quando almas caridosas se compadecem de suas dores. De outro lado, pela prece, motiva-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua dor, se por seu lado ajudar com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, animado pela prece, atrai para junto dos espíritos sofredores espíritos melhores. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas e mostra, dessa maneira, que serias culpados de não fazer o mesmo por aqueles que têm necessidade das vossas preces. Então o Pai sabe
que a prece que ele está fazendo pelo seu filho pode ajudá-lo. Mas se o filho tiver boa vontade e se esforçar para tanto. Eu costumo lembrar, assim, eu costumo fazer uma associação de ideias, imaginando que quando a gente ora por alguém, é como se aquele alguém estivesse no meio de um fogo, uma situação muito aflitiva, muito, não é, como se estivesse mesmo entre labaredas. E a sua prece é como se fosse um ventilador que você liga para abrandar um pouco aquele calor daquela chama. Mas só quem vai poder sair da chama é a própria pessoa. E aí é muito interessante que os espíritos dizem que essa prática até Jesus a teve, de orar por aqueles, né, por aquelas ovelhas desgarradas do seu rebanho, que somos todos nós na humanidade. Somos as ovelhas desgarradas de Jesus, que ele busca, que carrega no colo, que traz de volta para o redil. Mas temos que ter o mínimo de boa vontade, de disposição de mudança. Então ele ajoelhou para orar pelo filho, pelo Francisco. Com certeza é isso que ele fez quando se ajoelhou. Aplicou passe também, né? Transmitiu seus fluidos bons, porque ele segurou nas mãos do filho. Mas a parte essencial tem que ser feita pelo Francisco. Só o Francisco vai poder sair daquela situação. Aproveitando isso que a Teresa está comentando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Allan Kardec coloca o item, o advento do Espírito de verdade. E aí é uma mensagem do Espírito de verdade. E num trecho dessa mensagem, ele diz assim: homens fracos, que somos nós, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, nesse trechinho, nesse parágrafo, ele diz que somos fracos, que somos mesmos, né? Jesus nos diz que a humanidade é muito mais frágil do que má. E ele complementa que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Somos inteligentes, mas as trevas que habitam em nós temos que compreendê-las. O que é compreendê-las? Reconhecer os nossos erros. Mas que após reconhecermos, não nos afastemos do facho de luz que Deus nos coloca nas mãos para clarear o caminho. O que é esse facho de luz? Para clarear o nosso caminho na vida é o Evangelho, é o ensinamento de Jesus. Particularmente nós que somos espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. É a informação que os espíritos nos dão. E em qualquer outra religião, a Bíblia, o Alcorão, seja onde for, são fachos de luz que Deus nos coloca na mão. Para quê? Para nos reconduzir, filhos perdidos, como na parábola do filho pródigo, ao regaço do nosso Pai. Nos conduzir ao regaço do nosso pai, é como na parábola que Jesus conta do filho pródigo, que voltou para o pai e o pai fez uma festa. Só que voltar ao pai é obedecer a Deus, não é? E aí entra uma questão chamada disciplina, que a gente não gosta muito. Mas estamos aí, não podemos desistir. Isso é que é importante. Desistir chega. Nós temos que caminhar para frente, tropeçando aqui e ali, mas desistir jamais. Os espíritos nos ensinam isso. Não adianta. Desistir só vai piorar a nossa situação no amanhã, né? Bom, estamos encerrando mais um programa. O relógio aqui realmente trabalha. E mais uma vez agradecemos a todos. Primeiro agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre temas tão significativos para a nossa vida. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.